Olá pessoal, mais um programa Luz da Inclusão, aqui direto da TV Inclusão PCD, na Web TV, aqui do nosso estúdio da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência do Rio de Janeiro, mais conhecido SEAD. Então um abraço aqui para as pessoas que nos assistem, nos acompanham aqui. Hoje recebendo Jonathan Maia, grande amigo, grande irmão de caminhada, aí Jonathan é autista. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo do autismo. Jonathan, se apresenta para o nosso público, por favor, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Poxa, fico muito feliz de estar participando do programa. Primeira vez que eu participo de um programa de rádio e, poxa, felicidade imensa. E falar sobre autismo, quem é Jonathan Maia? Que sempre se apresenta como autista. Isso. As pessoas querem saber, né? E aqui estou para falar quem eu sou e por que eu luto por essa causa. Então conta pra gente quem é Jonathan Maia. Eu nasci em janeiro, tive uma perda, que foi meu pai. Sofri bastante com a perda do meu pai. Fui criado pela minha mãe. Minha mãe sempre cuidou muito bem de mim. Amo bastante a minha mãe. Mas a perda do meu pai me deixou muito mal. Chegava a época do Dia dos Pais, todo mundo com seu pai na escola e eu sem meu pai. Assim foi minha infância. Chegando no jardim de infância, numa escola, passei por situações. Alunos aprendiam, os professores me deixavam no cantinho da sala e me entregavam massinha para brincar, porque eu não conseguia desenvolver o aprendizado. E depois disso, isso foi numa escola particular. Chegando aos 8 anos de idade, já na segunda série, eu estudava numa escola da rede municipal. Passei novamente por situações o qual eu não conseguia falar para ninguém. Eu sempre sofri calado. Eu não sei assim explicar o porquê, mas eu não contava o que acontecia comigo, entende? Para as pessoas. Não contava para minha mãe, pô, mãe, tô passando por isso na escola. E também, e a minha mãe, ela, por na época ser mãe solo, ela tinha dificuldade dela por trabalhar longe, ter que sustentar. E a escola também não comunicava, também isso foi um erro da escola, não comunicar, né? O que o aluno estava passando. Isso quando eu tinha 8 anos, hoje em dia eu tô com 28. E para ter uma noção, meu rendimento era muito baixo, ao ponto de ter uma professora que falou para mim que eu não ia servir nem para ser gari. Imagina você com 8 anos ouvir isso. E o tempo foi passando, aí depois disso minha mãe me levou para uma neurologista, doutora Márcia, que me ajudou bastante. Lá foi o primeiro diagnóstico meu, TDAH. E ali eu comecei a tomar o Ritalina, me ajudou bastante no meu desenvolvimento. E fui melhorando minhas notas, melhorando tudo. Mas só que eu fiquei um período de uns 6 meses só tomando Ritalina, depois a doutora me liberou. Não continuei com acompanhamento nenhum. E isso foi bom ou foi ruim? Foi ruim, bastante ruim. Por quê? Eu depois fui regredindo novamente minhas notas, tudo. E chegou aos 18 anos de idade. E 18 anos de idade, chegar a época de se alistar no quartel, e eu tinha um sonho dentro de mim. Eu queria servir o militarismo. Era uma paixão que eu tinha dentro de mim imensa. Poxa, servir a minha pátria, vestir aquela farda bonita. Eu queria muito ir para a aeronáutica, era meu desejo do meu coração mesmo, ir para a aeronáutica. Chegando aos 18, tudo, eu fui, me alistei, todo animado, tudo feliz. Já estava já na reta final do meu ensino médio, na época. Aí fiquei aguardando o resultado. E nisso eu ainda estava no momento sem acompanhamento. Não, desculpa. Ainda estava com acompanhamento, mas da psiquiatra.
Mas já tinha o laudo do autismo, não? Não, do autismo ainda não. Só do TDAH. Uhum. E pelo SUS, eles ficavam muito naquele jogo de é isso, é aquilo. Tu olhava lá o negócio do prontuário lá, tava lá F isso, F aquilo, não chegava numa conclusão nenhuma do que era. Tá bom. Fui buscar o resultado lá do quartel, se eu tinha conseguido servir ou não. Aquilo dali foi muito frustrante pra mim. Quando eu soube que eu não consegui servir. Primeira perda foi a questão do meu pai. Dificuldade na escola. E agora mais essa. Foi aí onde eu tive depressão. Começou a se agravar. Foi a primeira vez que eu tentei suicídio. Tomei uma quantidade de remédio, o qual não vou falar. Uhum. Não conseguia movimentar minhas pernas. Não conseguia movimentar nada. Fiquei no Albert, internado. E lá eu pude estar vendo a minha mãe, o sofrimento da minha mãe. Pude estar vendo o sofrimento do meu padrasto, que eu considero como um pai. Que ele é um amigão meu. O sofrimento do meu irmão, tudo. Os enfermeiros lá cuidando de mim. E teve um momento... Às vezes até as pessoas que me acompanham até no Instagram vê até minhas postagens bíblica, tudo. Fala assim, mas você não é cristão? Mas aí que tá. Aí que tá. A doença não dá em poste, dá em nós, seres humanos. E o que acontece? Eu ia na igreja, tudo. Mas uma coisa, não tô falando de religião nem nada não. Também não tem problema nenhum falar não, tá? É uma experiência minha que eu tive e eu conto com bastante felicidade. Por quê? Lá teve uma enfermeira que depois de todo mundo ter ido embora, ela veio falar comigo da palavra de Deus. E ali eu pude refletir mais. E ali eu considero minha primeira oração sincera. Falei com o Senhor. Falei, assim mesmo, Deus, se o Senhor realmente existe, me dá mais uma oportunidade de viver. E quando eu sair daqui, eu vou fazer tudo diferente na minha vida. No dia seguinte, acredite, milagres acontecem. No dia seguinte, minhas pernas voltaram ao normal. Comecei a andar, tudo. Minha mãe nem sabia, nem tinha chegado ainda no hospital. Eu já estava lá tomando meu banho, fizeram exames em mim, tudo. Não ficou nenhuma sequela. E fiz essa oração, falei isso, recebi alta. E o que eu prometi, será que eu cumpri? Você já era evangélico ou não? Era evangélico, fui criado num lar evangélico, tudo. Cheguei lá, depois da alta, voltei para o meu acompanhamento com psiquiatra, com psicóloga, tudo certinho. Fui encaminhado para um CAPS, que me ajudou bastante, lá em Neuza Santos, no Jabu, no bairro Jabu. Chegando lá, fiquei um período lá sendo acompanhado pelo psicólogo Rodrigo e a Georgina, que eu amo bastante. Vocês vão assistir essa entrevista. Lá eu fiquei um período e o que eu comecei? Depois disso eu comecei a trabalhar. Não, antes de trabalhar eu comecei a estudar. Voltei aos meus estudos. O ensino médio, terminei o ensino médio, comecei a trabalhar. Trabalhei em franquias de fast food. E nisso comecei a fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade de administração. Depois disso concluí. Hoje em dia estou fazendo faculdade de teologia. E o diagnóstico do autismo foi aos 20 anos. Algumas pessoas até falam pra mim: nossa, você é tão inteligente, você nem parece autista. Infelizmente não tem isso, né? Não é referência, né? É. Eu tenho meu crachá e eu tenho o meu laudo.
O senhor pode até ver. Sim, claro. Nem precisa. A gente conhece. O meu áudio, tudo certinho, documentado. Porque um autista, ele não precisa... O autista não tem cara. Ele é uma pessoa, um ser humano normal. Entendeu? Tem 2 braços, tem perna, tem tudo. Ele não pode... Certo que alguns autistas têm suas limitações, como qualquer uma pessoa, como qualquer ser humano. E hoje em dia, estou trabalhando num CAPS. Hoje em dia eu não faço mais tratamento num CAPS, faço no ambulatório normalmente. Mas você ajuda outras pessoas. Outras pessoas. Tem um programa, até mesmo da prefeitura, que é um emprego apoiado, que se chama Suporte de Pares. Faço parte desse projeto. Hoje em dia eu ando com o meu crachá a mostrar, poxa, um autista pode sim trabalhar, pode sim cursar faculdade. Estou aqui como prova disso. Não sou melhor do que ninguém, mas para mostrar que todos nós somos capazes. Nós temos aqui derrubar a barreira do preconceito, que infelizmente ainda existe. Jonas, mas você, quando mostra o seu crachá, você está mostrando para a sociedade que as pessoas com deficiência não vivem de BPC. Verdade. Alguns sim pela dificuldade de circular pela cidade. Tá? Mas hoje, todo mundo quer trabalhar. Verdade. Ainda temos muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Mas o que aconteceu, o que ajudou muito também foi a chegada do ensino à distância. Verdade. Você passou a se formar em casa. Não precisa passar pelas dificuldades da cidade que não é acessível para a gente. Então, nós, pessoas com deficiência, temos dificuldade de acesso à cidade que não é acessível para todos. Ainda não, a gente sonha com o mundo que a gente vai todo mundo poder a mesma facilidade de todos os lugares. E o mercado não está preparado para a gente, para essa chegada das pessoas com deficiência. Ainda não tem essa vaga toda disponível. Eles abrem por cada cota. Mas que tipo de, como você falou do emprego apoiado, o que nós estamos empregando mais? Mais autistas, mais cadeirantes, mais síndrome de Down, mais ostomizados, mais deficiente visual, deficiente auditivo? Não existe essa pesquisa em lugar nenhum. Verdade. O pessoal fala muito do IBGE, nada contra o IBGE, mas eu não posso acreditar no número que eu não faço parte. Eu tenho 57 anos de idade, nunca fui entrevistado pelo IBGE. Eu fui chefe do DETRAN, chefe do DETRO, chefe da Procuradoria, presidente da Associação de Moradores, fui por todos os lugares que você possa imaginar e nunca fui entrevistado. Já morei em Saquarema, morei em Araruama, morei na Tijuca, morei em Campos, morei em vários lugares e nunca tive a oportunidade de ser entrevistado pelo IBGE. Só que o IBGE regula todas as ações sociais do nosso país. Eu não faço parte. E conheço um monte de gente também que não faz parte. Olha como é que é cruel com a gente. Acabamos de passar por um censo que só perguntava pelo autismo. Nada contra o autismo. Mas nós tínhamos e era uma pergunta aleatória, poderia cair ou não. Você poderia ser entrevistado pelo censo do IBGE e você não ser perguntado se você tinha o autismo. Para você ver como ainda tem uma invisibilidade com a gente, com as pessoas com deficiência. Precisa ter um olhar também, que eu falo muito, que a gente fala do cuidar de quem cuida, que a família fica deficiente junto. Entrevistei aqui uma mãe, Mônica Pereira, que mandar um abraço, minha amiga, a gente ficou amigo, que tem um filho, policial militar, que sofreu um mal súbito, hoje está com uma esclerose múltipla, não pode. Tá? E ela parou a vida dela para cuidar do filho. Então a família fica deficiente juntos. Mas quem protege financeiramente essa família? Ela não pode acessar o BPC. O que ela recebe da reforma do filho, que é um policial militar, só cobre a despesa do filho. Ela não tem vida? Essa pessoa não existe? Será que ela não poderia estar no emprego apoiado como PCD? Poderia. Tendo visto que ela fica deficiente junto? E quando a gente precisa avançar, então quando você faz essa tua fala aqui, que a gente agradece bastante, traz exatamente esse novo olhar para as pessoas com deficiência. Você é o cara que se formou, está fazendo sua segunda graduação, você está trabalhando, você é um cidadão comum igual a todos, que não tem diferença. Somos todos iguais nas nossas diferenças, como todo mundo tem.
Então, esse teu depoimento é fundamental. E saber que você circula pela cidade. Você tem o teu cordão do autismo, você tem o teu crachá. Você sofreu alguma discriminação no teu trabalho ou na faculdade? Na faculdade não. No trabalho também não. No trabalho eu tenho uma equipe maravilhosa, uma diretora também que, poxa, Pode falar os nomes se quiser, tá? dona Aqui não tem problema não, aqui é Dona de Catarina. casa. Se eu for falar o nome de todo eu não quero ficar em falta com ninguém, entendeu? Mas depois que eu tiver o material, vou enviar para cada um, para vocês verem quanto vocês são importantes. Se hoje eu estou aqui, porque vocês me ajudaram a estar aqui. A Dona Catarine, quando eu cheguei lá nesse CAPS, eu cheguei só para fazer o grupo do suporte de pares. Mas lá, com o tempo, eu fui tendo oportunidades de aprender novas funções e isso me deixa bastante feliz, porque mostra que realmente não é uma coisa da boca para fora. Eles realmente dão oportunidade, entendeu? Eu gosto de quando eu tô lá eles chamam de pivô, quando você tá lá anotando o nome, o CPF, a quantidade de medicação, você vai lá na farmácia, entrega para a farmácia os CPF, os nomes, depois você vai lá, entrega os remédios lá para as pessoas que estão, organiza a fila, organiza tudo direitinho. Pô, ter aquele contato lá com as pessoas que estão chegando, uma coisa para mim maravilhosa, ter contato com outras pessoas. Eu gosto do meu trabalho, amo demais. As pessoas até às vezes perguntam para mim, nossa, eu já vim candidato em 2022, esse ano também vim. E por que eu vim candidato? Já antecipou minha pergunta aí. Tô brincando. Por que eu vim candidato? Por quê? Exatamente pelas coisas que eu já passei, entendeu? O que eu já passei, eu não quero que outros passem. Infelizmente, hoje em dia, vemos a questão dos mediadores nas escolas. Eu não quero que outros autistas, não só autistas, outras pessoas com deficiência em geral, tenham uma educação péssima. Eu quero que eles tenham uma educação de qualidade, inclusiva e com equidade. Ou seja, que todos tenham os direitos de ter uma educação boa para poder futuramente estar fazendo uma faculdade, ser o que eles quiserem ser, entendeu? Que a gente fala muito, o lugar de autista é em todos os lugares. Sim, é em todos os lugares, sim. Do autista, do cadeirante. Mas para isso a gente precisa trabalhar para fazer uma sociedade melhor. Você acha que falta representação parlamentar para a gente? Falta. Para as pessoas com deficiência? Falta bastante. Eu fico muito triste quando a gente chega em períodos eleitorais. Existe uma parte que faz sim um trabalho bacana, mas a gente vê o quê? Que alguns gostam de se aproveitar da causa e depois abandona. É triste a realidade, né? Mas Você falou dos agentes de educação. Agente de apoio à educação especial. Muita gente não gosta desse termo especial. Eu fazia o programa Voz do PCD, e era programa especial para pessoas especiais. Teve gente que caiu matando em cima de mim, mas dizer para ele o seguinte: é especial porque somos amigos. Sim. Compactuamos na mesma causa, não por necessidades especiais. Exatamente o inverso disso. Então muita gente discorda do nome, o especial, e por que não inclusivo, né? Da educação inclusiva, em vez de educação especial. Então olha como é que a gente precisa avançar bastante nessa situação. Fiz uma fala com o vereador, vou botar você aqui, que foi candidato 2 vezes. A gente tem a eleição do Conselho Tutelar. Aqui no Rio de Janeiro são 5 por cada centro. Não tem nenhum especializado para atender criança nem adolescente com deficiência. Eles sabendo o que a gente está falando. Por que não um dos 5 não ser alguém especializado para atender as pessoas com deficiência? Ou seja, abrir um novo mercado para a gente.
que é especializado nesse atendimento. Por que que o processo seletivo do agente é só por 9 meses? A hora que ele cria um vínculo com a criança, ele vai embora. Aí aparece um novo, vamos começar tudo de novo. Começou o vínculo, ele vai embora, começa de novo, começa de novo, começa de novo, começa de novo. A gente precisa de políticas públicas que sejam contínuas. Com certeza. Por isso que a gente sente a necessidade dessa representação política. Olha aqui, se um vereador fizer um projeto de lei, apresentei isso na Câmara, até agora não foi em frente. Porque não é um projeto de lei, é uma indicação ao Executivo, que o Conselho Tutelar é do Executivo. Mas ninguém fez essa indicação ao prefeito. Que para o próximo pleito do Conselho Tutelar, tem alguém especializado para atender as pessoas com deficiência. Com certeza isso vai fazer os outros conselheiros a também buscar o conhecimento. Então a gente vai gerando empatia no outro, no próximo. Mas o olhar atento de um parlamentar que ande pela rua, que sai do seu carro importado, do seu carro insufilmado, do seu carro blindado e ande nas ruas, ele pode ajudar muito. Por isso que eu sei que você foi candidato. Que você anda nas ruas, você tem contato com as pessoas, você poderia ajudar demais. Você tem um olhar da sociedade, que é o que está faltando hoje na nossa representação parlamentar. Vou te dar um outro exemplo clássico aqui, só aproveitar a tua presença aqui, e a gente fala de emprego apoiado. O jovem que sai do serviço militar, ele faz o melhor curso de segurança pública que nós temos no nosso país, que é o serviço militar, dado pelo governo federal com as forças militares. Lá ele aprende tudo. Você vê essas barricadas que tem nas favelas, casa-mato, cara atirando, matando os outros na rua, ele aprende no serviço militar. Concordo. Só que quando ele sai de lá, aonde que ele vai aplicar o curso que ele fez? Ele não tem essa inserção no mercado de trabalho. Aí, mais uma vez, um olhar atento do parlamentar, que a gente dá ao parlamentar uma caneta, com tinta. Essa é a arma do parlamentar. Exercer o mandato. Não é fiscalização, essa fiscalização imbecil na rua, nem nada não. É usar a caneta. Um projeto de lei de um vereador atento, de um deputado atento, dizendo o seguinte: a empresa de vigilância que contratar com o poder público, que tem nos seus quadros 20% de egresso no serviço militar. A gente coloca na rua aproximadamente 300 mil garotos oriundos do serviço militar. 20% disso a gente tiraria 60 mil pessoas da mão do tráfico. É um projeto de uma folha. Então a gente não tem deputado, não tem vereador que tem disposição de escrever uma folha para tirar 60 mil jovens do aliciamento do tráfico. Infelizmente é o que acontece, né? Isso é o olhar do parlamentar. Por isso a gente precisa de representação de verdade, a gente precisa parar de vereador, ficar dando moção. Ah, dá moção aqui. É muito legal a honraria. Não sou contra não, até porque eu também tenho. E me honra e me orgulha muito, mas a gente precisa avançar mais. A gente precisa de entregas de verdade. Qual é o papel do vereador de trocar nome de rua, trocar nome de viaduto, dar moção honrosa e fazer mais uma carteirinha, mais um crachazinho, Nossa amiga Ana Luísa, sempre presente com a gente aqui no nosso estúdio aqui, sempre patroando, que em breve vai estar sentada aqui, entrevistando as pessoas aqui no meu lugar. Pô, não perco por nada. Vai estar fazendo um programa aqui, se Deus quiser. Está sabendo agora, ó. Isso aqui é spoiler aqui que a gente está fazendo aqui, que a gente precisa falar das pessoas. O parlamentar, ele é feito para ajudar a vida das pessoas. Função do parlamentar, criar projeto de lei que mude a vida do cidadão e fiscalizar o executivo se essas leis estão sendo cumpridas. Não é para trocar lâmpada, asfaltar rua. Ele só tem essas duas atividades. Fazer projeto de lei para mudar para melhor a vida do cidadão. E se tivesse realmente esse projeto de lei, veja só como que poderia mudar a vida dos jovens, né? Que sai de lá do quartel do militarismo, não sabe nem para onde ir, o que fazer. Vê, Poxa, se eu aqui consigo pensar, ele tem toda uma equipe para isso. Olha que o salário não é baixo não, hein? Mas eles não andam na rua. Você não vê mais aquele polícia tomando café na padaria, aquele vereador que é mais próximo do teu bairro, você não encontra mais. Ele ganha eleição, compra
um super carrão, insufilma, blinda ele e mora ali dentro. Pra você ter uma noção, semana, o que nós passamos aqui no nosso Rio de Janeiro. O caos que teve na Avenida Brasil. O pior Essas é que operações todas são enxugar gelo. Isso que é verdade. duas operações que envergonharam a nossa segurança pública do nosso estado. Ali acaba. Vai chegar do pessoal do inocente. Penharol, que fizeram aquela barreira. A gente não esperava. Como assim? Então não tem inteligência política. Não tem. Igual aquela ação ali, não esperava aquela resposta do tráfico. Ué, o cara tá armado do lado de cá, o cara tá armado do lado de lá. O que vai acontecer? Confronto, tiroteio de um lado pro outro. E nisso os inocentes estão. Cadê a inteligência policial, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu vi a Major das Relações Públicas falando aquilo ali, ela assumia a incompetência para executar o serviço que eles foram preparados para isso. Como não esperava a reação do traficante? Como é que é isso? Ninguém estou lá jogando flores nele para receber flores de volta. Tem coisas que é melhor eu ficar quieto que eu não tenho advogado para pagar, não. Meu Deus, mas esse é o papel nosso de cidadão. Com certeza. Esse é o papel nosso do cidadão. A gente precisa aprender. Como que é a nossa advogada Daniele Carvalho aqui nos auxiliando aqui também, mas exatamente o cidadão ele precisa reclamar. Sim. Ele precisa falar das suas dores. Porque o executivo está aqui para nos ajudar. É igual eu falo sempre, o prefeito, ele é um síndico, ele não é um super-herói. Ele é o síndico. Que nós nos juntamos em assembleia, escolhemos quem vai cuidar do nosso condomínio, chamado a nossa cidade. Aí elegemos o prefeito. Os vereadores, aquele conselho que a gente forma para estar próximo do síndico. Essa eleição não tem super-herói. O super-prefeito, o super não sei o quê. Ninguém tem capa nem máscara. Ninguém tem martelo igual do Thor, não tem varinha de condão, ninguém joga teia e ninguém igual o Homem-Aranha. O prefeito não é super-herói. Ele não se escolhe pela gente. Se a gente não gostar, a gente tira ele. Ponto. Concordo. Como diz a música Cidinho Doca, nós temos a força. Só precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Essa é a força do cidadão. Se eu estou falando aqui do projeto de lei, Jonas, é que a gente pode apresentar Certeza. ao legislativo também. Se eu falar aqui com uma tranquilidade, vai ficar dando espólio para esses caras aí. Se o cara fizer, eu estou feliz. Isso é o que a gente quer. Tirar esses jovens do iniciamento do tráfico. Quando você foi candidato, o que você foi candidato, Jonas? Como eu expliquei, né? Eu vim candidato porque na primeira vez, 2022, eu só sei que eu queria trabalhar para atender a todos. Aí eu queria fazer o melhor. Eu moro no 77, comunidade Padre Miguel. Conheço bem, 77. Pô. 77, barata. Isso aí. E eu via muito bem os problemas locais, não só de lá, mas dos demais localidades, né? E poxa, algo tinha que ser feito, né? Porque infelizmente a gente vê, né? Algumas obrinhas para poder, como é que se fala? O famoso para inglês ver, né? Maquiagem. Mas, e tá ali presente mesmo, entendeu? Tem algumas pessoas aí que aparecem e depois abandonam a gente. Poxa, eu queria... Tem uma praça lá, que ela, poxa, grande, espaçosa, poderia ser bem mais aproveitada. Mas aí quando a gente vai ver lá, cheio de lixo. Ali daria muito bem. Se o senhor for lá perguntar o que os moradores gostariam de ter ali, eles vão falar uma UPA. Ali tem espaço para isso. Botaria uma UPA ali, organizaria ali a praça para lazer ali das pessoas, entendeu? Pô, criar um ecoponto para poder colocar esses lixos, entendeu? Que tiraram o ecoponto de lá que tinha e ficamos sem local. Aí o que as pessoas fazem? Botam entulho lá, botam lixo, aí fica assim desse jeito. Isso tudo não tem sido visto. Eu queria fazer muita coisa, só que aí nisso o partido me proporcionou
coach para poder estar me ajudando, entendeu? E ali eu pude estar me descobrindo melhor, o que, que eu gostaria de estar fazendo. Ali eu tive uma luz melhor, aí eu pude refletir mais. Poxa, eu quero fazer por todos, mas por todos não dá para fazer. Então eu preciso escolher uma causa. Então eu vou escolher a minha causa mesmo. Que são o quê? Pessoas com deficiência. Porque acontece, eu já passei por problemas na escola, como foi dito. Eu não quero que eles passem. Na época que eu pegava o remédio lá na unidade, lá que eu fazia acompanhamento, às vezes faltavam medicamentos. E tem pessoas, como o senhor falou, que tem BPC, mas tem aqueles que não tem. Aí como é que vai fazer? Não tem na unidade, não tem nas unidades, está em falta. O que vai fazer? Vai ficar sem remédio? E para você ver, porque a gente precisa de legislação para nos atender. E aonde faz política pública? No legislativo. Para você chegar lá, precisa de partido político. Então, tive ideia, chamei o Thiago Restel, o Thiago não te leva, e fundamos o primeiro núcleo partidário de pessoas com deficiência. Criamos o Avante PCD. Graças a Deus, após o Avante PCD, todos os outros partidos criaram um núcleo interno de pessoas com deficiência. Então, quando você faz alguma coisa, ela reverbera. Às vezes as pessoas não têm coragem. Muita gente chamou a gente de maluco, de um monte de coisa, mas a gente criou. Andamos pelo Estado abrindo pequenos núcleos do Avante PCD para levar a causa, para falar sobre a causa. Isso repercutiu em todos os partidos. Todos os partidos hoje têm um núcleo de inclusão dentro do partido dele. Que é ali que vai discutir política pública. Se discute no partido político. Escuta muita gente falar, eu não gosto de política. Mas a gente acorda e vai dormir fazendo política e falando dela. A luz está aqui nos iluminando aqui, que ele termina o valor, a taxa dela é a política. O valor do microfone, a água que eu estou bebendo aqui, a confecção, tudo passa pela política. Como é que eu não quero saber de algo que afeta a minha vida o dia inteiro? Se vai ter universidade acessível, política. Se vai ter água, se vai ter luz, se vai ter ação social, tudo isso passa pela política. E eu não quero saber. Pelo contrário, a gente precisa saber mais e muito. O que vai mudar? Tem várias instituições, adoro todas elas. Mas o que vai mudar a nossa vida de verdade são as políticas públicas. Que não vai permitir, a Daniele não tome posse do seu concurso público, ela estudou para isso, ela se preparou para isso. E uma interpretação, na minha concepção errônea da lei, está impedindo ela de tomar posse. Se não fosse a política pública, você não estaria trabalhando. Olha que é o lado bom também. Tem um lado ruim, tem um lado bom, um emprego apoiado. Se não tivesse essa iniciativa política, pública, você não estaria trabalhando hoje, estaria lá no BPC também. Verdade. Então, a política ela afeta a gente o dia inteiro. As pessoas pensam só na política do voto. Existem vários passos antes, a gente precisa analisar, a gente precisa pensar, para saber que tipo de escolha nós vamos fazer. Que tipo de parlamentar nós queremos. Que no momento, igual passa a Daniela, com o problema dela do concurso público, ela tem uma porta para ela bater. Um parlamentar atento, que possa fazer uma legislação, que possa mudar uma legislação para atendê-la, para entender o caso, não a ela pessoalmente, mas especificamente para a causa das pessoas com Parkinson. Então, quando eu vejo pessoas com deficiência se candidatando, eu acho que esse é o caminho. A gente começa a criar um marco. As pessoas existem, pode disputar a eleição, é digno que faça, mas precisa chegar lá também fazer mais. Na eleição todo mundo, eu defendo deficiente, eu defendo isso, defendo aquilo. Você tem ideia, teve um presidente de partido que disse para mim esquecer a causa PCD. Que PCD não dá voto. Por coincidência, ele é um cara que defendia o movimento PET, inclusive secretário, né, da defesa animal. Eu falei, engraçado, se o PCD não dá voto, mas eu nunca vi um cachorro nem um gato com título de eleitor. Pois é. Eu nunca vi. Se alguém já viu, me diga, por favor, me corrija. Então, qual é a relação de dar ou não dar voto? Mas essa não é a relação com as pessoas que convivem na sociedade. E o parlamentar é o representante dessas pessoas. Enquanto ele não tiver essa concepção, a gente não avança, a gente não atinge os lugares. Então,
Já, parabéns que não é fácil. Primeiro a família critica, não quer. Não quero você metido com isso, larga isso pra lá e tal. Mas se a gente não tiver pessoas com coragem igual você, João, de encarar um pleito eleitoral que não é fácil, cada vez mais caro, né? Um dia que é aqueles 100 reaisinho lá para votar, que o eleitor também se vende, é ruim. Eu falo para ele, se pegar os 100 reais, divide por 48, vê quanto é que ele está te pagando, porque você vai ter que aturar ele lá 48 meses sentado naquela cadeira. Se for tomar cervejinha do candidato, vai ter que urinar no conta-gota, que tem que durar 48 meses dentro de você. Vai comer o churrasco, vai virar um cabrito, uma bolinha de cada vez, porque tem que durar 48 meses dentro de você. A gente tem que ser copartícipe dessa situação. A gente não pode votar de brincadeira. Tem o processo de escolha. Então, tua vendo aqui, você está na tua fala, várias coisas. Você falou de emprego apoiado, você falou de serviço militar, você falou de escola, você falou de política pública, de partido político. Sobre serviço militar, eu até ando analisando bastante e estudando. Estou confeccionando um projeto, não sei como, não sei quando, se um dia eu vou conseguir fazer isso, mas um dia pretendo entregar isso para algum deputado federal, para o ministro da Defesa, nem que seja para o próprio presidente. Para quê? Foi até bom a moça que me antecedeu ter falado sobre o concurso público. Por que não pessoas com deficiência também nas Forças Armadas? Numa eventual guerra, o quartel todo vai ficar sozinho? Não vai ficar, vai precisar de pessoas lá. E por que não dar oportunidades para pessoas também com deficiência? Temos pessoas com deficiência com capacidade para estar fazendo, sim. Você estaria falando de ter cota no serviço militar? Não é nem cota, mas oportunidade. Não falo de uma vaga especial, mas estou falando de uma vaga realmente para oportunidade, entendeu? Que as pessoas tenham esse direito, entendeu? Porque a gente fala tanto sobre inclusão, mas às vezes fica tanto na fala. Nós precisamos batalhar para que isso realmente vire uma realidade. As pessoas às vezes me perguntam o que é deficiência. Sabe o que é deficiência? Você andar num ônibus e aquele ônibus, o elevador para cadeirante tá com problema. Aí você tem que ir lá, pegar lá a cadeira, levantar a pessoa. Poxa, sabe o que é deficiência? Você chegar num local, não ter rampa de acesso, você não ter profissionais para atender nossas pessoas com deficiência que estudam. Você sabe por que o elevador não funciona? Ele é pneumático, ele precisa ser acionado todos os dias. Eu trabalhei no Detro, a gente deu muito curso nas garagens da empresa. Se o despachante, antes de soltar o ônibus lá, se ele apertar uma vez, o elevador subir e descer, ele vai funcionar o dia inteiro. Só esse movimento, dele apertar o botão. Esse elevador não vai ter problema o dia inteiro. Então, esse movimento aqui, você não consegue que o cara faça isso todos os dias. Já viu o tamanho do problema que a gente tem na rua? Porque ele não teve coragem de apertar um botão. É o ato de apertar um botão. Olha como é que a gente precisa avançar tanto e gerar empatia no próximo. Pois é. Por isso a gente precisa falar, por esses programas iguais a gente escuta. Quando eu vejo chegar na grande mídia, começar a falar de PC, eu fico feliz. Saber que a gente incentivou, que precisa falar dessas pessoas, que geram empatia no próximo. E começa a ter um olhar diferente para a gente. Hoje a gente já tem um respeito. O deficiente não é mais quem está na calçada pedindo esmola, não é o cadeirinho que está no sinal vendendo bala. Ainda temos, mas muito menor, que já tivemos antes, que hoje tem pessoas igual a você, trabalhando, igual a tantos outros, trabalhando. A fila do BPC tem diminuído bastante, os pedidos do BPC diminuiu bastante, porque as pessoas estão trabalhando e querem trabalhar. As universidades ainda não estão preparadas para receber as pessoas com deficiência. Está muito longe da discussão do PCD as universidades, você não vê a manifestação deles, e como se manifesta muito no campo ideológico. A gente precisa de prática, de entregas de verdade, precisa tirar do papel.
ficar falando, conjecturando é lindo, maravilhoso. Eu vou a um monte de lugar, congresso, seminário, qualquer coisa que tiver, eu participo. A gente tem muita fala, e fala, e fala, e fala, mas não tem a prática. Um emprego apoiado, na prática você está trabalhando, Sim. mas ficou na fala durante anos, até alguém ter coragem de fazer de verdade. É o que a gente precisa, começar a fazer as entregas. As universidades precisam falar sobre o tema das pessoas com deficiência. Precisa ter na grade da educação física o professor atento à causa das pessoas com deficiência. Ele precisa aprender na universidade. Ele precisa aprender Libras na universidade. Precisa aprender Braille na universidade. Nós precisamos preparar esse professor para essa realidade de mercado hoje que tem por aí. E não só na universidade, que eu estudei em ensino fundamental, estudei no ensino médio, ali tem todas as matérias, português, matemática, mas acho que deveria também ensinar Libras. Porque às vezes a criança vai até num parquinho, numa praça, lá tem alguém que tem deficiência auditiva. Como é que vai se comunicar? Como que aquela criança vai se comunicar com a outra? Pô, vamos brincar. Quando eu vejo Entendeu? o Beck dizer que a gente tem que ter na grade formal inglês e espanhol, mostra o desconhecimento. Que aqui no nosso país nós falamos 3 línguas: o português, o Braille e Libras. Mas o Braille e Libras não são obrigatórios. Mas o inglês e o espanhol são. Então a gente não defende nem o que a gente tem dentro de casa. Nós falamos 3 línguas nesse país: português, Braille e Libras. Agora, quando a gente precisa avançar, a gente precisa falar. A gente precisa desse espaço de mídia para a gente falar dessas coisas. Trazer o teu conhecimento. Você falou de tanta coisa aqui, em tão pouco tempo, Jonas. Eu te agradeço bastante. Você falou de religião também. Você falou de depressão. Você falou de educação. Você falou de família, das dores familiares. Na tua fala, em pouco tempo, olha quanto ensinamento você trouxe. Você falou da sua vida, que é a vida normal de todo mundo passa por isso. Todo mundo tem as suas perdas, as suas dores, os seus enfrentamentos, os seus apoios, as pessoas que você citou que te ajudaram aqui. Todo mundo passa por isso, mas a gente precisa falar mais sobre isso. Para isso que a gente criou o programa. Exatamente com esse objetivo, de ouvir as pessoas. A gente precisa trocar informação. Aprendi muito com você aqui hoje, muito. Questão do meu padrasto, fazer um breve relatório aqui. Eu conheci meu padrasto num curso que eu fazia. Ali eu fiz amizade com ele. Eu, poxa, rapaz bacana, tudo. Aí, poxa, eu queria o melhor pra minha mãe, né? Pô, Aí marquei um almoço lá em casa. Ainda é cupido. Aí, François, ainda é cupido. Lá em casa. O rapaz tá almoçando, jantando até hoje, rapaz. Estão casados há 13 anos. Que legal, Então, rapaz, poxa, eu tive esse olhar, né, para poder estar vendo uma pessoa bacana e ele é uma pessoa que realmente cuida de mim, me ajuda, pô, me chama para sair, pô, vamos no campo de futebol, vamos. Fiz uma boa escolha para minha mãe. Que legal, cara, que legal, que legal. Aqui só tem um problema, a hora passa rápido demais, mas sabe que você já é sócio do programa, vai voltar outras vezes aqui. A gente vai conversar muita coisa boa por aqui. Espero que você venha para cá também, estar conosco nessa bancada aqui, fazendo o programa aqui com a gente aqui. Queria liberar para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, deixar a tua rede social, microfone aberto para a sua mensagem final aí, ô Jonathan. Quero agradecer por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui. Agradecer o programa. Agradecer, acima de tudo, que vocês puderam estar vendo essa minha história, que eu chamo não só de superação, mas um testemunho forte, para você ver que
você é capaz. Agradecer primeiramente a Deus. Se hoje eu estou aqui, tô fazendo tudo isso, é graças a Ele que me deu fôlego de vida e me deu essa oportunidade. De estar mostrando a você, telespectador, que você também pode. Você é mãe atípica, pai atípico, entenda. Você pode ter recebido o diagnóstico de seu filho de autismo. Não fique desesperado. Aqui está um autista que trabalha, faz faculdade. Seu filho, ele pode ser o que ele quiser. Não fique desesperado. Eu sei que no primeiro momento, quando recebe o diagnóstico, a pessoa passa milhares de coisas. Mas fica calmo, vai dar tudo certo. Depois de uma tempestade, sempre vem o sol, lindo, bonito, assim também é na nossa vida. E para todas as pessoas com deficiência e seus familiares, eu quero falar o seguinte: temos direitos, podemos sim conquistar várias coisas. Vamos nos unir, unidos somos mais fortes. Meu Instagram, quem quiser acompanhar depois, é Jonatas_Maia Oficial. É Jonatas_Maia Oficial. Agradeço a oportunidade. Até a próxima. Obrigado, Jonas, de verdade ter vindo aqui. Que agradeço. Está com a gente aqui nessa bancada. Essa bancada é para ouvir as histórias. Não é um programa de entrevista, é um programa bate-papo que a gente faz aqui e ouvir a história de cada um. Com certeza, muita gente que vai assistir esse vídeo vai se emocionar com você e vai ter uma visão diferente da vida. Aquele que está ali pensando também, estou depressivo, tentar tirar a minha vida aqui, vai ver que não vale a pena. Não vale a pena. Aquele que está descrente em Deus, que ouviu a tua fala, vai fazer uma oração a Deus também, vai encontrar o ensinamento, vai encontrar o caminho. Com certeza. Então, para isso é feito o programa. Então, te agradeço demais por ter vindo aqui. É por que a gente já vinha tentando outras vezes, não deu, mas tudo no tempo de Deus, Deus sabe a hora e o momento certo. Então, obrigado de verdade a tua vinda aqui. Obrigado a todos que vão assistir esse vídeo, vai estar conosco aqui. Obrigado, Ana Luísa, está com a gente sempre aqui, perto, próximo da gente. É um prazer imenso sempre receber você aqui, pode ter certeza disso. Vai estar sempre aqui participando. E vai voltar outras vezes aqui, hein? Já está combinado. Ser sócio da casa agora. Vocês estiveram conosco até agora, obrigado pela paciência de assistir a gente aqui e compartilhar essa história linda aqui do nosso amigo Jonathan Maia. E como a gente diz sempre aqui encerrando, força, foco e fé.